Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer um videozinho de um bate-papo, falar um pouquinho de férias também, umas dicas para quem usa bolsinha, né, coisa e tal, que tá saindo de férias aí pela primeira vez. Espero que seja útil. Antes eu vou contar só um caso rapidinho, até né, do meu tio que eu comentei esses dias no vídeo, né? Questão de que ele tá fazendo imunoterapia já, né? Mas como eu disse, eu já vi casos de pessoas que ficam 10 anos fazendo imunoterapia e morrem de outra coisa. Enfim, queria falar um pouquinho do tio do Tony. O tio do Tony hoje é vamos dizer assim, a nossa primeira prateleira, né? Lógico, tem meus filhos, né? Minha família, né? Meus filhos, meus netos, minha tia, minha tia madrinha, que é a tia Leila, mas da parte de pai e de mãe, de sangue mesmo, né? Porque, por exemplo, a tia Leila, que eu acabei de comentar, que além de tia e minha madrinha, é do coração, né? Ela foi casada com meu tio, né? Meu tio já falecido, inclusive teve também câncer de reto, mas morreu de outra coisa. Enfim, o tio da Toninho, a gente brinca muito com ele, né? Que ele é mais velho da família, coisa e tal, que é Matusalém, é Highlander e tudo mais. E pouca gente sabe. E depois eu vou até pedir para ele contar. De repente a gente coloca no meio de um vídeo aqui. Vou ver se ele grava um vídeo pra gente. Recentemente ele passou aqui em casa para me visitar. Me deram até um boné do Flamengo, acabei esquecendo de pegar e mostrar o boné, acabei esquecendo, tá lá dentro. Eu faço coleção de boné, então tenho bastante boné. Esse no vídeo curtinho desses aí eu mostro os bonés. Faço coleção de boné e coleção de camisas do Flamengo. Apesar de que tem um tempo que eu não compro, mas eu devo ter umas 20 por aí. Enfim, voltando à história, né? O tio do Tony, ele sempre foi o tio brincalhão, sempre foi o tio mais aberto, né, que sempre zoava e tudo mais. E ao contrário do meu pai, do tio Dauri e até do meu avô mesmo, que eram muito fechados, qualquer coisinha dava bronca, o tio do Tony sempre, às vezes, quando ele precisava dar bronca na gente, ele sacaneava a gente, vamos dizer assim. Então você ficava mais pé da vida do que se ele tivesse te dado uma bronca, né? Então esse sempre foi o jeito dele, assim, divertido, brincalhão, né? E o tio trabalhou muitos anos como diretor musical, tanto da Bandeirante, tanto da Globo primeiro, depois da Bandeirante. E que pouca gente sabe, né? Ele é o autor do Plunct Plact Zum, assim, o nome Plunct Plact Zum, quem escolheu foi ele. Lógico, o Raul Seixas fez a música, coisa e tal. Inclusive, ele convenceu o Raul Seixas. O Raul Seixas não queria fazer a música e ele encontrou um jeito de convencer. Se Deus quiser, ele vai topar fazer o vídeo e mandar pra gente. A gente coloca pra gente rir um pouquinho de como ele convenceu ele. E de como ele escolheu esse nome, né? Esse nome que virou um ícone, né? Plunct Plact Zum, né? Que é Helena hoje, né? A minha netinha, de 2 aninhos, escuta, canta. E quantos anos tem isso, né? Plunct Plact Zum não vai a lugar nenhum. Plunct Plact Zum não vai a lugar. A Deda, minha prima, né? Que mora hoje com o tio, participou. A Luciana, minhas primas participaram junto com a Areta, né? Com o pessoal lá. Então, assim, esse foi um feito, vamos dizer assim, bem grande, né? Que o tio da Tony fez. Por que eu tô falando no meu tio? Primeiro porque eles estavam de férias, né? A gente vai falar um pouco de férias, eles vieram aqui. E ontem eu fiquei lembrando muito de uma música dele, que ele é compositor e cantor também. E aí me veio a cabeça de falar isso daí, né? Geralmente, ultimamente, quando eu tô deitado, que vem essa questão do que eu vou falar no vídeo. Aí eu falei, vou falar um pouquinho, né, disso daí, dessa história, né, desse tio querido.
Enfim, era isso que eu queria falar rapidinho. A gente fala, né, não só de doença, a gente fala do meu dia a dia, a gente fala de um monte de coisa. Inclusive esses dias têm sido dias melhores, noites nem tanto. Graças a Deus tenho conseguido ficar em pé, tenho às vezes ficado agachado aqui para fazer alguma coisa. Tem a caminha do meu cachorro que fica aqui do lado. E aí eu expulsei ele da caminha e fiquei agachado nela, né, porque eu não consigo sentar, porque eu tava querendo fazer ver um vídeo de um curso e coisa e tal. Pra quem sabe, né, dias melhores virão, eu consigo sentar e consigo voltar a trabalhar, né. E então é bom você estar sempre, vamos dizer assim, atualizado, né. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, vai acabar que vai ser um pouquinho, né, sobre a questão de férias. Bom, gente, o que eu aprendi com o tempo, depois que eu coloquei as bolsinhas, quando eu ia sair para passar o final de semana fora, alguma coisa assim. Eu aprendi que você tem que levar sempre o dobro daquilo que teoricamente você vai precisar. Vou dar um exemplo. As bolsinhas, elas são trocadas de 3 em 3 dias. A gente que às vezes, dependendo da semana, dependendo do andar da carruagem, de como elas estão, coisa e tal, eu chego até a trocar com 4 dias. Mas o que manda o figurino, vamos dizer assim, né, o regulamento, é você trocar de 3 em 3 dias. Então, se você vai ficar 15 dias, teoricamente você teria que ter 5 bolsinhas, né? Leva 8, não leva 5. Por quê? Porque já aconteceu de eu levar as coisas em, assim, meio que limitado, né? Aquela quantidade certa. E, por exemplo, eu colocar uma bolsa, essa bolsa ela descolar, a placa descolar do nada. E não tem como. Uma vez que ela descolou, dependendo do jeito que ela descolou, às vezes ela descola um pouquinho, você vai, eu, por exemplo, antes eu colocava uma meia-lua, ou eu coloco um Epafix, coisa e tal, e ela segura, e aí você para tirar do buraco, ou às vezes mesmo fica 2 dias assim, porque segurou bem, ela voltou e colou de novo, mas às vezes não, ela solta e não cola mais. E aí essa placa descolou, já era. Se for urina, então não tem jeito, tá? Se for a colostomia, a fezes, né, ainda dá jeito. Agora a urina, como ela sai o tempo todo, ela não para, né, não tem jeito. Inclusive tem isso também, né, ficar de olho em que você vai comer, né, porque eu mesmo já passei alguns percalços, para não falar algumas vergonhas, né, do tipo, tá dentro do avião e soltar um pum daqueles, mas ele tá dentro da bolsinha, tudo bem, não sai cheiro, mas o barulho tá, né, e tem alguém do lado que não te conhece, por exemplo, aí você tem que ficar explicando a vida para ele. Dentro de elevador, reunião com cliente, em casa mesmo, às vezes com almoço que tá, sei lá, minha filha com o namorado, ou então os filhos da Tana com as esposas, com a esposa, né? O outro não é casado, mas com a namorada também poderia ser. E já teve caso de soltar aquele pumzão, sabe? E o pior é que aí enche a bolsinha de ar. E eu tenho que sair, né? Porque aí sim eu tenho que soltar um pum, eu tenho que liberar aquele ar que tá dentro da bolsinha, né? Porque a bolsinha ela estufa toda, né? Então, assim, são coisas assim que às vezes você tem hora que ri, quando tá só, às vezes eu e a Tana, com esse tal, a gente ri. Agora, quando tem gente de fora, às vezes você fica meio sem graça, né? Depois você ri, mas na hora você fica meio sem graça. Quem já tá acostumado, se dando pra lá, quem não tá também, eu não tô nem aí não, tá? Ninguém manda na minha vida, ninguém paga minhas contas, não é isso? Então é isso aí, gente. Tá? Era isso que eu queria falar, falar um pouquinho do tio, desejar tudo de bom para ele, né, nessa nova fase dele aí. E vamos ver se ele anima, se ele topa fazer um vídeo explicando como foi que ele escolheu esse nome,
E ele falando um pouco de como ele convenceu o Raul a fazer parte, né, desse projeto e escrever a música e participar, né, em si. Eu sei do caso, tá? Sei, lógico que eu sei, mas eu gostaria de que ele contasse, né, que vocês escutassem da boca dele, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo. Uma ótima semana que se inicia, né? Vamos precisar de muita força e fé. Tá tão difícil hoje, né? Tá muito conturbado, né? O nosso ambiente político de uma maneira geral. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Isso daqui não virar uma Venezuela, essa é a verdade, né? Ou algo do tipo, né? Não digo nem que é por quem está lá. Parte tem, mas eu digo de uma maneira geral, acho que o mundo inteiro tá muito, né? Tem um monte de louco aí, meio que à frente de alguns países aí. E tá muito complicado, né? Todo mundo sem paciência, tá todo mundo arrumando briga, todo mundo arrumando confusão, todo mundo querendo enfiar o dedo na cara do outro, né? A minha grama sempre é melhor do que a do vizinho. A do vizinho não vale nada, que vale a minha só. Então é bem complicado isso, né? Mas vai dar tudo certo, dias melhores virão, eu tenho certeza. E vamos que vamos, e uma ótima semana. Para quem não é inscrito, por favor, considerar se inscrever. Para quem já é inscrito, deixa o dedão no like. E vamos comentar aí. Como eu já disse, dizem que o algoritmo do YouTube gosta de comentários. Beleza? Um abraço, gente. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Uma ótima semana para todo mundo. Fui!